Pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos continuar a resolver exercícios sobre a parábola. Então, exercício 3. Uma parábola tem foco f2,3 e diretriz dada pela reta de equação x igual a menos 4. Veja que a diretriz é uma reta vertical que corta o eixo x no menos 4 e o foco é 2,3. Então, o foco está fora dos eixos, logo o vértice da parábola não está fora da origem. Então, item A determina as coordenadas do vértice da parábola. Então, como a diretriz é x igual a menos 4, o eixo de simetria é horizontal. Então, veja que a diretriz aqui, que corta o eixo x no menos 4 é vertical. E o foco é o ponto 2, 3. Então, o eixo de simetria é horizontal. O eixo de simetria é sempre perpendicular à diretriz aqui, passando pelo foco. Então, eu quero as coordenadas do vértice da parábola. O vértice é o ponto médio do segmento de extremos F2, 3 aqui e D menos 4, 3. O menos 4, 3 é esse ponto aqui. Então, essa aqui é a distância do foco à diretriz aqui. Então, o vértice é o ponto médio desse ponto da diretriz com o foco. Então, calculando o ponto médio desses dois, eu faço a média do x e a média do y. Então, 2 menos 4 sobre 2, 2 menos 4 é menos 2, sobre 2 dá menos 1. E o b é 3 mais 3 dá 6, dividido por 2 dá 3. Então, o vértice tem coordenadas menos 1, 3. Lembra que o vértice nós simbolizamos por A, B, as coordenadas. Então, o vértice tem coordenada menos 1, 3. Esse é o vértice. Então, veja que a distância do vértice ao foco aqui é 1, 2, 3. E a distância do D ao vértice é 1, 2, 3. Barbadinha. Então, determina a distância do vértice ao foco. Então, a distância do vértice ao foco é 3. 1, 2, 3. E veja que o P, o P é a distância da diretriz até o foco. O P vale 6 aqui. Então, letra C determina a equação dessa parábola. Bom, para achar a equação da parábola, eu preciso do P. Então, o P sobre 2 é 3. É a distância do vértice ao foco. É P sobre 2, que vale 3. Então, P é igual a 6. E a equação é y menos b ao quadrado igual a 2px menos a. Então, porque ela tem concavidade para a direita aqui, e o eixo de simetria é horizontal. Então, substituindo o A e o B, que a gente calculou do vértice, e o P é 6, fica y menos 3 ao quadrado igual a 2 vezes 6, que é o P, x menos o menos 1 lá do vértice, que é mais 1. Ou seja, y menos 3 ao quadrado igual a 12, que multiplica x mais 1. Então, essa é a equação desta parábola. Barbadinha. Essa parábola vai passar por aqui. Número 4. Nas parábolas a seguir, determinar as coordenadas do foco e do vértice e a equação da diretriz. Então, letra A, eu tenho y igual a menos x2 mais 4x. Vejo que a parábola aqui, a fórmula da equação que ela veio é na forma da função quadrática. Vejo que lá na nossa primeira aula sobre parábola, a gente falou, isso aqui é a função polinomial do segundo grau. Então, a equação que a gente tem que usar é essa aqui, x menos a ao quadrado igual a 2py menos b. Porque eu tenho x ao quadrado, daqui vai sair o x ao quadrado, e o y tem o expoente 1. Então, vejo que o vértice tem coordenadas A e B, que eu vou tirar daqui, o A e o B, vai formar o vértice. O foco é F, é A, que eu tiro daqui, B mais P sobre 2. O B eu tiro daqui, e o P eu tiro também da equação. Veja que essa equação vai nos dar tudo. E a diretriz é B menos P sobre 2. Barbadinha. Então, qual é o nosso objetivo inicial? Nós vamos transformar essa função dada aqui, essa equação dada, nesse formato aqui. Eu tenho aqui o quadrado de uma diferença, e aqui eu tenho um produto da diferença do y com um número, uma constante aqui. Então, vamos reescrever isso aqui. Vamos escrever o menos x2 mais 4x igual a y. Eu vou passar para cá, fica x2 menos 4x igual a menos y. É como se eu multiplicasse por menos 1 aqui tudo, e isolasse o y para cá. Com isso eu vou
vai tomando forma daqui, ó. Tá? Eu tenho do lado esquerdo aqui com x e do lado direito com y. Tá? Então aqui eu tenho x2 menos 4x. Então eu tenho que completar o trinômio quadrado perfeito aqui, ó, que nem a gente fez, né, no estudo da circunferência. Tá? Então o termo que eu tenho que somar aqui é mais 4, para ficar o x do tipo x menos a ao quadrado, ou seja, x menos 2 ao quadrado. E se eu somo 4 aqui, vou somar 4 aqui. Tá? Vejo que x menos 2 ao quadrado vai dar quadrado do primeiro, x2, duas vezes o primeiro pelo segundo dá menos 4x, mais o quadrado do segundo, que é 4. Então eu somei 4 aqui e somo 4 aqui. E aqui o fator fica x menos 2 ao quadrado. Tá? E aqui eu vou colocar o sinal negativo entre parênteses, ó, porque eu tenho que ter aqui no parênteses uma subtração. E aqui eu tenho soma. Então se eu colocar o sinal negativo entre parênteses, em evidência, vai ficar ó, menos y dividido por menos fica mais y. E mais 4 dividido por menos, é como se fosse menos 1 aqui, fica menos 4. Então eu tenho a nossa equação escrita nesse formato. Tá? Daí eu já posso tirar ó, que o A aqui é 2, ó, o A, né? E o B aqui é 4. O B é 4. Tá? Veja então que o vértice, né, é o ponto de coordenadas 2, 4. O vértice é AB. Tá? Barbadinha. Tá? Agora, vejo que 2p é menos 1. Ó. 2p é o coeficiente desse parênteses. E o coeficiente do parênteses aqui ó, é menos 1 aqui. Ó. Então 2p é menos 1, p é igual a menos 1 meio. Tá? E o que eu preciso ali para o foco? Ó? Eu preciso de p sobre 2. E aqui eu tenho p. Então, se eu preciso p sobre 2, eu vou dividir o p por 2. Então, eu vou dividir 1 meio por 2. Então, p sobre 2 vai ser menos 1 quarto. 1 meio dividido por 2 é 1 quarto. Tá? Então, ó, o foco vai ser o A, que é 2, ó, tá? O A aqui é 2, tá? B, que é 4, menos 1 quarto, tá? E mais P sobre 2, como P sobre 2 é menos 1 quarto, mais menos 1 quarto fica menos 1 quarto. Então, fazendo essa subtração, vai ficar 2 e 15 quartos. Tá? Aqui, 4 vezes 4, 16, 16 menos 1 dá 15. Então, o foco tem coordenadas 2, 15 quartos. Tá? Então, achamos as coordenadas, né, do foco, tá, do vértice, e agora vamos achar a equação da diretriz. Ó, tá? Então, a diretriz é do tipo y igual a b menos p sobre 2. Então, o b é 4 aqui, ó, tá? Menos o p sobre 2, menos o menos 1 quarto. Então, vai ficar y igual a 4 mais 1 quarto. E 4 mais 1 quarto, 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. 17 quartos. Essa é a equação da diretriz. Barbadinho. Tá? A letra B, ó. Y igual a menos x2 menos 2x mais 3. Tá? De novo, eu tenho no formato de uma função, né, polinomial do segundo grau. Então, nós vamos transformar nesse formato aqui. Tá? Então, o vértice é AB, né, o foco é A, B mais P sobre 2, a diretriz é Y igual a B menos P sobre 2. Tá? Então, basta achar daqui o A, o B e o P, que a gente acha o resto. Então, vamos reescrever isso aqui nesse formato. Tá? Eu vou fazer com que o coeficiente x ao quadrado fique positivo. Tá? Então, como se eu passasse, né, o menos x2 menos 2x para o primeiro membro, vamos botar entre aspas, né, e o y para o segundo membro. Então, eu tenho x2 mais 2x igual a menos y mais 3. Então, eu tenho que saber que número eu tenho que somar aqui para que fique um trinômio quadrado perfeito, que fatorando deu o tipo do quadrado, aqui vai dar o quadrado da soma. E o número que eu tenho que somar aqui é 1, ó, que x2 mais 2x mais 1 é x mais 1 ao quadrado. Então eu somo 1 aqui e somo 1 no segundo membro. E fatorando isso aqui, ó, é x mais 1 ao quadrado. E aqui vai ficar menos y, 3 mais 1 dá 4. Tá? Barbadinha. Tá? Só que eu tenho que ter nesse parênteses y menos, ó, tá? E aqui tenho mais. Então eu vou colocar o menos em evidência, como a gente fez no item A. Tá? Se eu colocar o menos, é como se fosse menos 1 aqui, ó. Menos y dividido por menos 1 aqui dá mais y. E 4 dividido por menos 1 vai dar mais 4 dividido por menos 1 vai dar menos 4. Então, com isso, eu tenho o A e o B. Ó. O A aqui é menos 1, né, porque aqui é x menos 1 fica mais 1. O B aqui é 4. Logo, o vértice tem coordenadas menos 1, 4. Barbadinho. Tá? Agora aqui, ó, 2p é igual a menos 1. Ó. O 2p é o coeficiente desse parênteses aqui. Ó. E o coeficiente do parênteses aqui é menos 1. Aqui, ó. Então, p é igual a menos 1 meio.
E como eu preciso do P sobre 2, eu vou dividir os dois lados. P dividido por 2 fica P sobre 2 e 1 meio dividido por 2 é 1 quarto. Então, achei o P sobre 2. Agora, nós podemos achar o foco. Ó. O foco tem coordenadas A, o A é menos 1, A menos 1, e aqui B mais P sobre 2. O B é 4, né, mais menos 1 quarto. Então, 4 menos 1 quarto. Então, fica menos 1 e 4 menos 1 quarto vai dar 15 quartos. Tá? 4 vezes 4, 16. 16 menos 1 dá 15. 15 quartos. E agora a diretriz. Ó, tá? É B menos P sobre 2. Tá? Então, 4 menos, né, o menos 1 quarto. Então, vai ficar 4 mais 1 quarto. 4 vezes 4, 16, vai dando 17. Então, a diretriz tem a equação y igual a 17 quartos. Barbadinho. Tá? Letra C, ó. Y igual 3x2 sobre 4 menos 4x. Então, de novo, é função polinomial do segundo grau. Vai ter sempre esse formato aqui. Tá? Então, eu quero foco, vértice e diretriz. Tá? Então, nós vamos transformar essa equação nesse formato aqui. Tá? Então, o que eu estou mostrando com esse exercício é como é que a gente pega uma função polinomial do segundo grau e transforma nessa forma da parábola aqui, geral aqui, tá? Que na verdade é a forma reduzida da parábola. Então aqui nós vamos tirar o mínimo aqui de tudo para eliminar o denominador. Ó. 4 dividido por 1 é 4, vezes y dá 4y, 4 por 4 dá 1, 1 vezes 3x2, 3x2. E 4 por 1 aqui é 4, vezes 4x dá menos 16x. Tá? Agora eu vou, né, o coeficiente do x2 aqui já é positivo, né? Então vou reescrever 4x2 menos 16x é igual a 4y. Tá? Mas veja que para ter aqui, para formar o quadrado da soma, né, no caso vai ser quadrado da diferença, o coeficiente do x tem que ser 1 aqui. Ó, tem que ser 1 aqui. Ó. Então nós vamos dividir tudo por 3. Então 3x2 dividido por 3 vai dar x2. 16x dividido por 3 dá 16x sobre 3, e 4y por 3 dá 4y sobre 3. Tá? E agora eu tenho que descobrir qual é o número que eu vou somar aqui, tá? E vou somar lá direito para que isso aqui fique um trinômio quadrado perfeito. Então esse aqui a gente vai fazer a montagem que nem a gente fez lá no estudo da circunferência. Tá? Então eu tenho que ter do tipo x menos a ao quadrado. Tá? Então esse termo do meio é 2 vezes o x vezes o a. Tá? Então, 2 vezes x vezes a tem que ser igual a 16x sobre 3. Vai cancelar o x aqui, ó. Então fica 2a igual a 16 sobre 3. Tá? E aqui eu divido por 2, os dois lados, ó. Então vai ficar a igual a 8 terços. Tá? Então o que eu tenho? Ó? X menos 8 terços, ó. É do tipo x menos a ao quadrado. E esse terceiro termo é o quadrado do a aqui, ó. Menos 8 terços ao quadrado é 64 nonos. 8 ao quadrado e 3 ao quadrado. Então, eu vou somar 64 nonos aqui. Tá? E aqui vai ficar, então, tirando o mínimo aqui, ó, o mínimo entre 13 e 9 é 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 4y dá 12y. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 64 dá 64. Tá? Então, aqui nós vamos separar aqui, ó, colocar em evidência o 12 nonos. Tá? Por que o 12 nonos? Porque eu quero que fique só um y aqui. Ó. Quero que fique um y. Então, eu vou pegar o... Porque esses dois termos têm denominador comum, que é o 9. Tá? O 12y está sobre 9 e o 64 sobre 9. Então, eu vou colocar o 12 nonos em evidência. Tá? Então, ó, 12y dividido por 9 dividido por 12 nonos é igual a y. E 64 nonos dividido por 12 nonos, né, vai ficar 16 terços. Tá? E aqui a gente vai simplificar aqui. Tá? Então, eu tenho x menos 8 terços ao quadrado igual a 12 nonos, multiplica isso mais 16 terços. Veja, se eu multiplicar pelos dois de dentro, tem que dar o que tem lá em cima. Ó. 12 nonos vezes y dá 12y sobre 9. E 12 vezes 16 sobre 9 vezes 3, veja que o 12 nonos aqui, ó, se eu simplificar isso aqui por 3, vai dar 4 terços. E 4 vezes 16 dá 64 e 3 vezes 3 dá 9. Tá? Tirando a prova aqui dessa nossa colocação em evidência, fatoração. Tá? Então, nós temos isso aqui, ó, já na forma da nossa equação que a gente quer. Tá? Então, eu tenho aqui o A é igual a 8 terços, ó, aqui, ó, o A. Né? O B é menos 16 terços. Ó. Logo, o vértice tem coordenadas 8 terços e menos 16 terços. Tá? Barbadinha.
Agora vamos achar o foco. Tá? Vejo que 2p é 12 nonos. Ó. O 2p é o coeficiente do parênteses com y. E o coeficiente aqui ó, é 12 nonos. Então, 2p é 12 nonos. Dá para dividir tudo por 2. Aqui fica p igual a 6 nonos. Né? 2p dividido por 2 dá p. 12 dividido por 2 dá 6. 6 nonos. Tá? Simplificando aqui ó, por 3 fica 2 terços. Então, achamos o P, nós podemos achar agora o foco e a diretriz. Tá? Só que eu preciso do P sobre 2. Então, dividido por 2, P dividido por 2 fica P sobre 2. E 2 terços dividido por 2, vai simplificar o 2, vai ficar 1 terço. Tá? Então, a metade de 2 terços é 1 terço. Tá? Dividir por 2 é pegar a metade. Tá? Então, o foco né, vai ser o A, que é 8 terços, aqui é o A, 8 terços. Tá? B, né, o B que é menos 16 terços, mais P sobre 2, mais 1 terço. Então, o foco é 8 terços, menos 16 terços mais 1 terço, fica menos 15 terços. Barbadinha. Agora a diretriz. A diretriz é y igual a b menos p sobre 2. Então vai ser ó, o b, que é menos 16 terços, né? Menos o p sobre 2, menos 1 terço. Tá? E aqui menos 16 terços menos 1 terço vai ficar menos 17 terços. Então essa é a diretriz. Barbadinha. Tá? Vamos à letra D. Ó. Y igual a x2 sobre 4 menos 9 meios. Tá? Também função polinomial do segundo grau. Então, nós vamos transformar nesse formato aqui para achar o vértice, o foco e a diretriz. Tá? Então, aqui eu vou tirar o mínimo para eliminar o denominador. 4 por 1 dá 4 vezes y, 4y. 4 por 4 dá 1, 1 vezes x2 dá x2. E 4 por 2 dá 2 vezes 9, 18. Elimino 4. Tá? Então, eu já tenho 4y igual a x2 menos 18, ou né, x2 igual a 4y mais 18. A gente deixa o termo independente aqui ó, junto com y. Aqui eu tenho x2. Tá? Para formar o quadrado aqui, ó, veja que eu só tenho x2, eu não tenho termo em x. Então, significa que o a aqui é zero, é como se fosse x menos zero ao quadrado. Tá? Então, eu já tenho o a aqui. Ó. Agora aqui eu tenho que colocar o 4 em evidência para ficar só y. Ó. Veja, eu tenho x menos zero ao quadrado para ficar x2. Aqui colocando o 4 em evidência, vai ficar y mais 9 meios. Tá? 4y dividido por 4 dá y. Tá? E 18 dividido por 4 fica 18 quartos. Simplificando por 2 dá 9 meios. Então com isso eu tenho que o a é zero, tá? E o b é menos 9 meios. Logo, o vértice é 0 menos 9 meios. Barbadinha. Tá? Então, agora, ó, 2p, ó, 2p é igual ao 4 aqui. Ó. E p, 4 dividido por 2, que é 2. E p sobre 2 é 1. Né? Divide por 2 os dois lados. Tá? Logo, o foco vai ser o a, que é 0. Ó, o a é 0. Tá? O b, que é menos 9 meios, mais o p sobre 2, que é 1. Tá? E menos 9 meios mais 1 dá menos 7 meios. Né? 1 vezes 2 dá 2, 2 mais 9, 2 menos 9 dá menos 7 meios. Tá? Agora a diretriz. Ó. Tá? Y vai ser o B, tá? O B que é menos 9 meios, né? Menos P sobre 2, que é 1. Então, menos 9 meios menos 1. Tá? Y vai ser menos 11 meios, vejam. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, menos 2 com menos 9 dá menos 11. Barbadinho. Então inscreva-se no canal, deixe um like, comentário e divulga para os colegas nossas aulas. Não esqueça de se inscrever no canal. Na próxima aula nós vamos continuar com o exercício sobre a parábola.